Para ministrar o tema de hoje, não é dos mais agradáveis, mas é importante, essencial na verdade, que é o pecado, a realidade do pecado na nossa vida. Estendendo as nossas mãos, você sabe que essas mãos estendidas é um gesto bíblico de quem está suplicando, não é o gesto sacerdotal, porque o sacerdote, ele transmite a bênção e nós como leigos pedimos a bênção. Estendendo essas mãos pedimos: derrama a tua graça, derrama o teu Espírito Santo sobre o teu servo, para que ele possa ser a tua boca. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Alô, o som, tá ouvindo? Me deram uma missão meio ingrata aqui, né? Falar do pecado, como um grande pecador que eu sou. Mas é bom falar do pecado. Primeiramente, eu falo para mim dentro de casa, né? E eu vejo os erros. Quantos erros eu tenho? E é uma forma de eu buscar sempre melhorar, não é? Semana passada falamos do amor de Deus. Troco reinos por ti, não é? Pode uma mãe te esquecer, mesmo que ela te esquecesse, eu jamais te esqueceria. É o amor verdadeiro, o amor que cura, é o amor que salva, é o amor que liberta. Mas temos que dar uma resposta a esse amor. Uma resposta. Deus te ama, amém? Mas e a resposta? Da obediência. A obediência a esse amor. É um pai ciumento, é um pai exigente. Qual é o pai que não é exigente, que foi com a gente, não é? Exigiu o bem e o melhor para que nós fôssemos hoje essas pessoas educadas, não é? Assim é Deus. Mas houve uma desobediência no início de tudo, e que causou uma consequência em nós muito séria. Não éramos para morrer, éramos para estar na presença de Deus sempre. Mas agora vamos morrer, por causa de obediência de uma humanidade inteira pagou um preço alto. O que é o pecado? O pecado é quando fazemos mal, ou seja, quando desobedecemos a Deus, não cumprimos as suas ordens, seus mandamentos, sua doutrina. E da igreja, a igreja tem seus mandamentos, e isso fere a Deus. É uma desobediência, já é um pecado. E se você não faz nada que Deus pede, você vai fazer o quê? O que o mundo manda. E aí que vem o pecado. É o joio que nasce junto com o trigo. Todos nós, seres humanos, fomos criados de tal modo que podemos livremente eleger entre os possíveis caminhos que temos adiante. Inclusive com a terrível capacidade, vou ler de novo, com a terrível capacidade de negarmos o nosso próprio Criador. Em outras palavras, aqueles que sentiram esse amor e abandonaram Deus. Terrível isso. É terrível isso. Mas vamos falar um pouquinho do início de tudo, onde tudo aconteceu. Por que temos que sofrer as consequências do pecado de Adão e Eva? Por quê, hein? O homem recebeu o poder de escolher. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Isso é uma ordem, concordam comigo? Gênesis 2 fala isso.
Essa foi a prova mais simples que se possa imaginar da postura do homem para com seu Criador. Será que ele confiaria e obedeceria? Porque ele amava aquele que mostrou tanto amor por ele. Ou será que duvidaria da bondade de Deus e se ressentiria do controle dele, rejeitando a sua palavra, lhe desobedecendo? Para deixar clara a necessidade de obedecer, Deus fez acompanhar as mais terríveis consequências da sua ordem: não comerás. Porque, diz ele, no dia em que comer delas, certamente morrerás. Ele ainda deixou isso muito bem falado. Não coma, Maria, não faça, porque você vai morrer. E a pior morte não é da carne, não, é do espírito. É o espírito, é a pior morte, e é aonde o pecado mata. É lá, é o nosso espírito. Desde o começo, o salário do pecado era a morte. Está em Romanos 6. Deus disse: certamente morrerás. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Você não vai morrer. O diabo negou as palavras de Deus, apregoando um pecado sem consequências. Não é o que o mundo faz hoje? Fala sério, né? Ah, faz um sexo livre, usa camisinha, não tem nada demais. As novelas ensinam adultério. Quantas pessoas fazem adultério? Quantas? Matar hoje virou moda, né? A vida não vale mais nada. Olho por olho, voltamos lá, Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. E assim está o negócio. A serpente está dizendo para você: não vai morrer nada, deixa de ser bobo, pode fazer. Eva jamais pensou em perguntar-se como uma criatura inferior poderia saber mais que Deus. Ela foi crédula o bastante para crer que pudesse ser como um Deus, conhecendo o bem e o mal apenas por comer um fruto proibido. Eu não sei de vocês, eu não sei a fé de vocês, mas muitas vezes, antigamente, hoje não, claro, eu queria ser Deus, ou achava que poderia ser Deus, com as coisas que eu fazia na rua, porque eu me via como um Deus, não é? Mas Deus me mostrou de uma maneira, permitiu que eu, de uma maneira dura na minha vida, visse que eu não era nada, que as consequências foram seríssimas para mim. Então, quando ela percebeu que a árvore era boa como fonte de alimento, a concupiscência da carne, que era agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos, a tornaria sábia, a soberba da vida. A tentação se mostrou irresistível. Com essa artimanha de planejar algo para enganá-la, o tentador conseguiu seduzi-la. E como seduz a gente, não é? Como, de várias maneiras, e muitas vezes na sua fraqueza, na minha fraqueza. Meu amigo, fique atento. A velha serpente continua a enganar exatamente da mesma forma hoje. Da mesma maneira. Não se iludem. Às vezes o que você parece doce vai descer amargo no seu estômago, muito amargo. Isaías 3:11 afirma: ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será os que as suas próprias mãos fizeram. A primeira coisa que ocorreu a Adão e Eva é o que os seus olhos foram abertos e souberam que estavam nus. Viram seus corpos, viram em seus corpos o potencial para o mal. Olha bem, isso é estranho, né?
Legal essa frase. Viram o potencial para o mal nos seus corpos. A carne e o espírito lutariam pela supremacia do seu interior. Não acontece isso com a gente hoje, gente? Essa luta da carne com o espírito. Muitas vezes a carne, o pecado, vence. Vamos falar, a mim vence. Pelo menos para mim. Não sei vocês são santos. Eu não. Essa guerra mataria cada vida humana. Essa guerra, do início, acabaria com a gente aqui. Culpados e envergonhados, usaram folhas de figueira para cobrir a sua nudez um do outro. Também se esconderam entre as árvores na presença de Deus. Tá uma ventania aqui que tá voando tudo. Qualquer hora eu vou também. A presença do Senhor dos Exércitos sempre traz terror aos pecadores. Por quê? Eles se escondem nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, da ira do Cordeiro. Apocalipse 6. Eu botei essa frase aqui porque aconteceu isso comigo. Eu estava cheio de culpa, cheio de pecado, quando eu tomei os tiros e eu caí na rua. Eu vou falar uma coisa para vocês que vocês vão pensar que eu sou doido, mas não sou não. Eu vi o céu fazer assim, ó. Aquele sentimento de culpa, do pecado, me aterrorizou. Me aterrorizou. Eu falei: Senhor, no meio da rua eu gritei: tem misericórdia de mim, por favor. É o que acontece quando o Senhor chega para os pecadores. É terrível a dor da consciência. O pecador que vive no pecado vai sentir essas coisas. Entenderam? Sendo afastados da presença de Deus, Adão e Eva naquele dia morreram espiritualmente. Pense em tudo o que eles perderam. Eva tinha dito no coração: vou me fazer como Altíssimo. Agindo assim, ela perdeu o direito ao esplendor do paraíso. Decretaram-se maldições sobre ela, e sobre o homem, como caíram os valentes. Sofrendo a morte espiritual, Adão e Eva também iniciaram um processo de morte física. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3. Por causa do pecado deles, o homem, a mulher e os filhos de todas as épocas voltaram ao pó. Não éramos para voltar ao pó, éramos para ser eternos. Hoje morremos e voltamos ao pó. E em Adão, todos morrem. Esse é o início dessa história toda. Tudo aconteceu aí. Por causa de um só homem, hoje nós somos herdeiros de uma morte que é certa aqui e depende de nós para continuarmos lá. Adão era um homem feliz, inteligentíssimo, tinha tudo a seu favor ali, né? Ele que deu nome aos bichos. A vaca não tem cara de vaca? Foi ele que deu. Sabia tudo. Era tão feliz, que Deus se incomodou com a felicidade dele e falou assim: eu vou fazer você dormir, quando você acordar eu vou te dar um problema. Aí trouxe a mulher. E a mulher deu um problemão para ele, né? Mas é assim que age o pecado. A gente sempre duvida das coisas que Deus fala. Se não é para fazer, é ruim. Por que a gente vai fazer? Eu estou falando por mim, eu não sei vocês. Por que a gente vai pecar? Por quê? O catecismo da Igreja Católica nos ensina o seguinte: todos os homens estão implicados no pecado de Adão. É São Paulo quem afirma: pela desobediência de só um homem, muitos, quer dizer, a totalidade dos homens, se tornaram pecadores. Está em Romanos 5. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens,
porque todos pecaram. Todos pecaram. A universalidade do pecado é a morte. O apóstolo opõe a universalidade da salvação em Cristo. Assim como pelo pecado de um só veio para todos os homens a condenação, assim também pela obra de justiça de um só Cristo, virá para todos a justificação que dá a vida. Através de Cristo veio a nossa salvação. É o próximo tema lá, né? Da semana que vem. Continuamos no catecismo. O pecado arrasta ao pecado. Gera vício. Quando a gente fica no mesmo pecado, cai no mesmo pecado, e se confessa, e cai, e isso se torna um vício. Eu sei bem o que é isso, um vício. Pela repetição dos mesmos atos. Daí resultam as inclinações perversas, que obscurecem a consciência e corrompem a apreciação concreta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e reforçar-se. Quanto mais você repete, mais ele se reforça em você. Embora não possa destruir radicalmente o sentido moral. É uma luta. É tirar o mal pela raiz. O pecado é uma ofensa a Deus, seja ele qual for. Aí pecadinho, pecadão, um pecadinho, torna-se um pecadão. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos. Salmo 50. O pecado é contrário ao amor que Deus nos tem e afasta dele os nossos corações. Você constrói uma muralha quando você vive no pecado. Eu não estou dizendo aqui que você peca agora e daqui a pouco vai se arrepende. Eu não estou falando disso. Eu estou falando aqui que vive no pecado. Você constrói um muro entre você e Deus. Horrível. Fica um vazio. Fica um vazio. Eu não sei você, mas às vezes eu nem durmo quando eu peco. Preocupado. Falei, será que eu vou amanhecer vivo amanhã? Eu tenho que me confessar. Ué, gente, é sério. Eu não quero morrer no pecado, eu quero morrer na graça. Eu fico preocupado. Outro dia eu liguei para o padre, aquele que, um óculosinho que veio pregar uma vez aqui, padre Moisés, não, esqueci o nome dele. 10 horas da noite, só pode me confessar por telefone? Não, aí ele vai estar pedindo demais, Sérgio. Vai dormir. Reza para não morrer. Mas é uma coisa estranha, né? Isso chama-se temência a Deus. É o dom do temor a Deus. É como o primeiro pecado, uma desobediência, uma revolta contra Deus, pela vontade de os homens se tornarem como deuses, conhecendo, determinando o que é o bem e o que é o mal. A gente tem disso, né? A gente tem muito disso. Determina o que é o bem e o que é o mal. A gente pensa que o mal é bom. E não é. E não é. Assim, o pecado é o amor de si próprio, levado até o desprezo de Deus. Olha isso aí que forte, hein? Está no catecismo, hein? Por esta exaltação orgulhosa de si mesmo, o pecado é diametralmente oposto à obediência de Jesus, que realizou a salvação. Isso está no catecismo da Igreja Católica. O que todos nós deveríamos ter de cabeceira. É o que a igreja fala, é o que a igreja nós temos que obedecer. O pecado é só, que eu falei no início, somente a desobediência a Deus. A gente acha que podemos fazer coisas que não deveríamos fazer. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Não podemos. Se não pode fazer, não faça. Chama-se radicalidade na graça de Deus. Ser radical. Ser um homem radical. Eu quero a minha salvação. Eu não vou experimentar o que é ruim. Seja radical. Não interessa.
Não vai ser radical a ponto de explodir ninguém na rua, não, pelo amor de Deus. Seja um radical com você mesmo. Eu não posso, eu não vou fazer. Ah, mas eu não vou falar com aquele pecador. Não está errado. Você tem que levar o que é o certo ao pecador. Olha o que diz a palavra. Quer ver? Ezequiel 3. Para encerrar? Filho do homem, preste atenção nisso, hein? Estabeleço-te como sentinela da casa de Israel. Logo que escutares um oráculo saindo da minha boca, tu lhe transmitirás da minha parte. O que ele está falando aqui? Vocês entenderam? Nós estamos aqui na igreja, ouvindo a palavra de Deus, a verdade que ilumina o nosso interior e que denuncia o pecado, não é isso? A palavra de Deus não faz isso? Você que está livre do pecado, conheceu a palavra, acreditou, tomou posse, e quando você vê alguém fazer alguma coisa na rua errada, você com muito amor deve dizer a verdade. Amigo, olha a omissão. Aí o que acontece? Se digo ao malévolo que ele vai morrer, e tu, fala para cada um de nós agora, não o prevenires, e não lhe falar para pô-lo de sobreaviso, devido ao seu péssimo proceder, de modo que ele possa viver, porque ele pode se arrepender, não pode? Pode. Ele há de perecer por causa do seu delito, o pecador. Mas é a ti, Ritinha, Nayara, mas é a ti que pedirei conta do sangue dele. E aí? Contudo, se depois de advertido por ti, não se corrigir da malícia e perversidade, ele perecerá por causa do seu pecado, enquanto tu hás de salvar a tua vida. Você joga a semente, amigo, porque ele tem um livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Não cabe a você. Isso é entre ele e Deus. Você tem a obrigação de denunciar o pecado. Tem que denunciar. Para o seu bem, para o meu bem. E para encerrar, eu tenho algumas palavras aqui que diz assim: se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Gênesis 4. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. João 8. Se eu não viesse e não lhes tivesse falado, Jesus está falando isso, não teriam pecado. Mas agora não há desculpa para o seu pecado. Quando você conhece a palavra de Deus, não tem mais desculpa. Ah, eu não sabia. Ah, sabia. Ah, sabia. Sabia. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Eu sou a porta para ensinar. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim por um único ato de justiça recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Jesus Cristo. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por último, assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5, e é o tema da próxima palestra da semana que vem. Que Deus abençoe a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.